Boa tarde, que sua tarde seja abençoada pelo abençoador Jesus Cristo, né? A paz do Senhor, que essa paz gloriosa reine nos nossos corações. E eu quero compartilhar com você uma palavra que me chamou a atenção nesta manhã. Nesse mundo que nós vivemos, né? A angústia é inerente ao ser humano, as preocupações, as tristezas, os desafetos e as lutas do dia a dia. Porém, nós não podemos esquecer que isso faz parte da nossa vida enquanto condição humana. Porém, se nós olharmos para a Carta Magna, o livro de cabeceira, o livro de conduta do cristão, a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar nela alento, vamos encontrar paz, vamos encontrar esperança, né? E prazer de viver. Porque nós entendemos que enquanto aqui somos peregrinos, o peregrino não tem morada fixa aqui. O peregrino entende que ele vai voltar para casa. Qual casa? A casa do Pai, do nosso Pai. A casa que Jesus disse, né? Que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. E sem Ele, Jesus disse, ninguém vem ao Pai, porque Ele já está lá, nos aguardando. E enquanto peregrinos aqui nessa trajetória, muitas vezes dificultosa de caminhar, nós temos a esperança de voltar para casa. O Espírito tem saudade de voltar para os braços de quem o criou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero deixar para a sua meditação como está sendo para a minha. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o verso 35, diz assim que Jesus acabara de operar aquele grande milagre de alimentar o povo, né? Mais de 5.000 homens, com 2 peixes e 5 pães. Ele deu graças a Deus e aquele pouco ele transformou em uma abundância, né? E fez com que os discípulos distribuíssem para a grande multidão que estava sentado em ordem, esperando o alimento. E terminando isso, Jesus sobe a um lugar só para orar. Aqui eu já vejo um grande princípio. Eu preciso orar. Orar é o quê? Falar, dialogar com Deus, com o Pai, com o Criador. E Cristo, enquanto homem, nos ensinou, né? A dependência de Deus, o buscar a Deus constantemente. E aqui então ele dá uma ordem aos discípulos: passem para a outra banda, enquanto eu fico aqui orando ao Pai. E então os discípulos obedecem e entram no barco e vão para a outra banda, enquanto Cristo despedia a multidão e depois subiu para orar à parte sozinho. Eu penso particular com Deus, né, com o Pai, agradecer, conversar, falar com o Pai. E isso eu também preciso, ter o meu particular, o meu quarto sozinho com Deus, falar com Deus, contar minhas necessidades, agradecer, coisas íntimas minhas, falar a sós com Deus, como diz Mateus. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com Deus, né? Esse entrar no quarto é estar a sós com Deus, é tirar o véu, é contar para Ele a realidade da nossa vida. E aqui Jesus então está só e os discípulos vão. A Bíblia diz que quando eles já estão no meio do mar, o barco foi açoitado por ondas gigantescas e o vento era contrário. Mas eles obedeceram a Cristo. E Jesus, na sua onisciência, sabia que eles iam enfrentar aquela grande tempestade. E quando eles já estão lá no meio, a dificuldade para ir para frente e para voltar também não tinha condição. Estão no meio
E levantou-se uma grande tempestade, de maneira que o vento era contrário e o barco era açoitado. Imagina o medo. Eu, de Norá, tenho muito medo de água. Imagina o medo desse grande temporal, esse vento contrário, então não adiantava, muito esforço para remar. A luta era para, quem sabe, para ficar ali parado mesmo, porque remar era difícil. Para estabilizar o barco era difícil. E esses discípulos, a Bíblia diz que já estavam cansados de remar, porque o vento era contrário, a tempestade era grande. Mas, na quarta vigília, o Evangelho de Mateus diz que Jesus vem caminhando ao encontro deles. Que palavra acolhedora, que palavra confortante. Quando estiver na angústia, no medo, quando sobrevir a você, a sua família, a minha família, grande temporal, grande tempestade, vento contrário de problemas, para nos desestabilizar, para nos fazer perder a fé, perder a confiança, para nos jogar num leito de depressão e de angústia e ansiedade, vamos lembrar desta palavra. Na onisciência de Jesus, ele sabia que os seus discípulos, os que foram chamados por ele, que caminhava com ele, ia passar por essa grande dificuldade. Mas ele não deixou eles sozinhos. Enfrentaram a dificuldade, mas na quarta vigília, na madrugada, Jesus chegou. Eu penso que os discípulos já estavam cansados, angustiados e com medo. Mas Jesus chegou. Eu passei por uma experiência e essa grande onda, esse vendaval, chegou na minha vida quando eu obtive o diagnóstico 5 tumores malignos na garganta, Essa cirurgia, essa cicatriz aqui é para eu sempre lembrar de que eu recebi de Deus mais uma chance para ser melhor a cada dia, para adorá-lo, agradecê-lo e sempre lembrar que Ele é o doador da vida, que quando se levanta os vendavais, Ele vem ao nosso encontro. Pode ser até na quarta vigília. Às vezes Ele chega antes, mas às vezes Ele permite a gente lutar, batalhar, mas Ele chega com a resposta das orações. Então, se você estiver passando por uma grande dificuldade, por um grande problema, estiver cansado, esgotado, desanimado, com medo, angustiado, ansioso, fique tranquilo. Faça o que Jesus ensinou. Vamos orar, vamos clamar ao Pai, porque Ele prometeu que não estaríamos só, que a mão dEle nos ajudaria e que Ele, em nossas vidas, no barco da nossa vida, como timoneiro, Ele não perde nenhuma embarcação. Ele nos levará a um porto desejado, como diz a Bíblia, a um porto seguro. Porque Ele, como Senhor, Salvador, Criador e sustentador de todas as coisas, Ele tem tudo na palma da sua mão. Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece o nosso futuro, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Oh, aleluia! Ele conhece aí dentro do seu coração os seus pensamentos, Ele sabe dos choros sozinho, às escondidas, Ele sabe da angústia que muitas vezes aperta e sufoca o peito. Mas a sua palavra é remédio, é alento. O salmista diz que a alma dele suspirava por Cristo.
O salmista ele conta que o socorro vem do alto, vem do céu, daquele que fez céu e terra, daquele que supre as nossas necessidades. Que esta palavra venha de encontro ao seu coração. Os discípulos não estavam só. Ele fez uma promessa: eu encontro vocês. Passamos para outra banda. Iam passar. O segredo para nós nesta manhã, nessa tarde, né? É confiar. Mas as ondas estão contrárias, estão gigantescas. Os ventos são contrários. Mas nós vamos continuar confiando no Senhor, que fez o céu e a terra. Ninguém tem condição de prever nada. Nós não sabemos que hora vai chegar a tempestade, que hora chegará os problemas, as dificuldades. Eu não tenho condição de saber como vai ser o meu amanhã. Se ele vai ser de dor, de alegria, de tristeza, eu não sei. Mas eu sei que Deus continua o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E eu sei que Ele ainda ouve e responde às orações. Eu sei que ainda Ele continua no trono e que eu posso estar em crise, mas os céus nunca estão em crise, porque no céu habita Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Talvez você possa estar me ouvindo e dizendo assim: meu Deus, que luta é essa? Que dificuldade é essa? Que problema é esse que eu estou enfrentando que parece que não acaba? Já está chegando a quarta vigília. Calma. Ele é fiel para cumprir a promessa. Talvez a gente promete e não cumpra, porque somos falhos e imperfeitos. Mas Cristo Jesus, Ele nunca falha na sua promessa. A aliança está de pé quando nós lhe obedecemos, honramos e confiamos. Ele cumpre a sua promessa. Passe o que tiver que passar. A promessa do Senhor se cumprirá na nossa vida. Se Ele falou, vamos descansar, porque Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Ele não é filho do homem para que minta. Não habita mentira nele ou injustiça alguma. Ele é a verdade, Ele é a justiça, Ele é a vida, Ele é o pão do céu, Ele é a fonte de água viva, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Descansa o teu coração. Na quarta vigília ele chega: faça a sua parte e eu devo fazer a minha. Continuar lutando, continuar remando, acreditando, orando e confiando que daqui a pouco ele dá uma ordem ou ele mesmo vem e a bonança chega, né? Então eu gosto de entender aqui a palavra poderosa do Senhor, que a Bíblia diz que Pedro então quis ir ao encontro de Jesus. Se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá, porque o medo bateu, né? Quando eles viram Jesus vindo, eles pensaram que era um fantasma. E Pedro então disse: olha, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até o encontro. E foi. E andou sobre as águas. Mas no momento que ele tirou os olhos de Jesus e colocou no mar, ele ia afundando. Aí ele grita por socorro e a Bíblia diz que o Senhor estende a mão e segura, e diz que ele tinha pouca fé. O Senhor pegou Pedro das águas. Com Cristo nós não vamos afundar no mar dos problemas, das dificuldades, porque Ele estende a tua mão e a Bíblia diz que Ele procura os fiéis da terra. Os olhos dele estão sobre os fiéis dessa terra. E o Senhor estendeu a mão e o Senhor tirou Pedro das águas, porque nós precisamos focar em Deus, no céu, orar, confiar e não focar nos problemas, né? A gente sabe que os problemas existem, a gente sabe que as dificuldades existem, mas também sabemos que é um Deus poderoso para nos ajudar a sair das dificuldades, para ter uma manhã de alegria, porque assim a Bíblia diz que o choro dura uma noite, né? Ele pode até durar uma noite,
Mas, quando confiamos, é certeza que a alegria virá ao amanhecer. A alegria chega no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua saúde, nas suas finanças. A alegria do Senhor é a nossa força. Gostaria de te abraçar. Gostaria de acalentar você e dizer, olha, confia. O mar vai se acalmar, vai aquietar, o vento vai cessar, vai chegar a bonança, porque o timoneiro está no controle da embarcação. Mas eu não posso ir aí te abraçar. Mas eu oro e creio que o Senhor possa abraçar você nessa tarde e dizer ao seu ouvido, estou contigo, não temas, apenas confia, deleita em mim, descansa em mim, porque eu ainda comando céus e terra e mares e vento. E uma ordem do Senhor, tudo pode mudar. Descanse o teu coração, vamos continuar orando, vamos continuar buscando. Estamos vivendo situações difíceis, né? De desafeto, de imoralidade, de incredulidade, ventos contrários, né? De dificuldades. Mas os nossos olhos precisam estar no Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajuda e que o Senhor te proteja, em nome de Jesus. E se quiser cooperar conosco à noite, teremos um culto com o círculo de oração. Pastor Tiago Silva estará nos trazendo a palavra e eu creio que será de grande bênção para a nossa vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Um grande beijo no seu coração.